Nos últimos vídeos eu mudei a configuração de gravação do modo cinema do celular e eu recebi 2 feedbacks legais perguntando se eu tinha trocado de câmera, se eu estava usando uma câmera. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar qual a configuração que eu uso e como que eu adaptei isso no meu cenário. Então eu vou mostrar para vocês agora, direto na tela, as configurações que eu uso. São duas, basicamente, que é abertura e exposição. Vocês estão vendo já no canto aqui, superior e inferior esquerdo. Primeiro tem a abertura, que é onde, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes. Você tem que deixar sempre mais do que 5. Se você deixar muito menos do que isso, vai ficar muito desfocado e ele acaba perdendo informação aqui, ó, no recorte, tá vendo? Então eu recomendo pelo menos 5 ou mais. Eu costumo usar 5.6 ou, dependendo do caso, eu coloco 7 e aí acaba ficando um pouco menos desfocado, mas fica mais natural. E a outra configuração é na exposição. Eu sempre deixo ele setado aqui para -1. Por quê? Eu vou deixar aqui zerado para vocês verem como fica. Ele fica muito claro, tá vendo? Ele fica com um aspecto do celular. Então, se você abaixa aqui para -1, -0.8 ali, ele já dá esse aspecto mais interessante. E com o setup de iluminação que você tiver aí no caso, vai ficar mais interessante ainda. E além dessas duas configurações, é muito importante você ter um cenário legal também, com iluminação, com luzinha de recorte aqui atrás e principalmente uma luz principal aqui, que no caso tá vindo da minha esquerda, que é essa luz aqui, que se eu apagar, meu rosto fica totalmente escuro, mas quando eu acendo ela, dá esse aspecto mais profissional aqui e fica bem mais interessante também. No meu caso, eu gosto de gravar com a câmera frontal, porque eu consigo ter um retorno ali já de como tá ficando e eu consigo me enquadrar aqui na cena. Mas se você preferir usar a câmera principal, que obviamente é bem melhor, a qualidade vai ficar melhor também, mas como eu, no caso aqui eu não tenho um retorno se eu usar a câmera principal, a câmera traseira, eu prefiro perder um pouco essa qualidade, mas ter essa referência para eu não ficar fora de quadro ou ter alguma coisa ali. Por exemplo, já teve gravação que o LED lá atrás apagou, então eu consigo ver e arrumar isso. E se eu estivesse gravando sem o retorno, eu não teria como saber. Mas uma coisa que eu vejo muita gente errando, e na minha opinião é um erro, mas pode ser que a pessoa não ligue, principalmente quando grava com a câmera frontal, a pessoa esquece de inverter a imagem. Porque quando você grava com a frontal, ela é igual um espelho, ela inverte a imagem e na edição você reverte ela pro padrão, que é esse aqui. Então eu vejo muita gente usando a imagem crua, quando ela já vem assim, sem espelhar ela de volta. E aí tudo fica ao contrário. Por exemplo, eu tô com uma blusa aqui que tem uma escrita e se eu não inverter essa imagem, ela vai ficar ao contrário. Mesma coisa aqui no boné. Então é uma coisa que pouca gente se atenta, mas que na minha opinião é muito importante, principalmente se for publi. Eu vejo muita gente fazendo publi no Instagram com câmera frontal e esquece de inverter. Então fica tudo ao contrário, a pessoa não mostra ali na câmera o produto, mas não dá para ler, porque está ao contrário. Então é uma coisa que é bem interessante de se atentar quando você grava com a câmera frontal. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês a conseguir tirar o máximo da sua câmera, no caso aqui do celular. E esse modo cinema foi implementado no iPhone 13, que é o celular que eu uso atualmente. Então se você tiver do 13 para frente, todos os celulares têm esse modo, você pode testar aí e ver o que você acha. Com exceção do iPhone 16e, que foi lançado esse ano, e como ele foi feito com um corte de custos, ele acabou ficando sem algumas funções e o modo cinema é uma delas. Mas tirando ele, todos os outros a partir do 13 tem esse modo cinema e aí você pode testar. E nos Androids também tem o modo retrato em vídeo e mais do que isso também tem o Vídeo Pro, que você consegue configurar tudo da maneira que você preferir e extrair o máximo da câmera do seu celular. Se gostou, deixa um like, compartilha e até o próximo vídeo.